começar a tomar aí a posição para a nossa palestra. E a primeira pergunta que eu faço para iniciar a palestra dele é o professor Paulo Bahia. Professor Paulo Bahia, esse trabalho que a Fundação Ulisses Guimarães está realizando, ele é um trabalho que vem dar qualidade e vai dar principalmente fortalecimento aos nossos militantes da Fundação e principalmente aos candidatos? Boa noite, professor Paulo Bahia. Pode acionar o microfone. Alô, professor? Deixa eu ver aqui se tem algum problema. Está aberto o microfone para quem quiser fazer o cumprimento. Eu vou tentar fazer o contato com o professor Paulo Bahia. Quero cumprimentar todas e todos em nome do MDB, do Espírito Santo, do MDB Mulher. Dar um abraço aí nas nossas pré-candidatas, a vereadoras, a vereadores também, os nossos pré-candidatos, e as nossas pré-candidatas a prefeitas, os nossos candidatos pré-candidatos a prefeitos, enfim. Em nome do MDB Mulher do Estado do Espírito Santo, cumprimento a todos, desejando muito sucesso, parabenizando a FUG mais uma vez para mais uma palestra que nós estivemos presentes todas. Forte abraço, vamos à palestra. Parabéns, nosso anfitrião, né? O Chico Donato, que nos recebe sempre com esse carinho, trazendo o que tem de melhor para o Brasil, através da Fundação Ulisses Guimarães. Um abraço para vocês. Obrigado, deputada, senadora Luzia Toledo, presidente do MDB Mulher. E aí já fica um registro para todas as mulheres dos seus estados, o Estado do Espírito Santo, através de uma decisão conjunta tomada pela presidente, pelas candidatas a vereadoras e prefeitas do MDB Capixaba, terão um pré-requisito. Todas elas deverão fazer o treinamento curso da Fundação Ulisses Guimarães. Isso é muito bom, que as pessoas têm conhecimento, têm informação e se capacitam para o cargo que estão pleiteando. Parabéns à deputada Luzia do Espírito Santo. Se algum outro estado também tiver com essa definição, com essa resolução aposta, é só falar que a gente bate palmas e está show de bola. Maria do Carmo também já deu essa decisão aqui em São Paulo, viu, Chico? Opa, parabéns pela Maria do Carmo, vereadora de Rio Claro, reeleita. Parabéns, show de bola. Isso aí. Vamos qualificar os nossos candidatos. Chico, aqui no Rio também é uma determinação desde as eleições anteriores, tá? A Cátia Lobo já... Está me escutando, Francisco? Já lidera. Legal, Sávia. Parabéns, Rio também. Isso aí. O professor Paulo Bahia está entrando aí na área e eu já fiz toda a apresentação. Está me escutando, Francisco? Estamos escutando bem. Estou te escutando bem, vou te passar a palavra. Só estou me despedindo de todos. Nós estamos agora com 183 participantes e o professor Paulo Bahia vai começar a sua fala e eu já fiz uma pergunta para ele. Ele vai responder essa pergunta e iniciar a sua palestra hoje, que o tema é democracia e bolsonarismo. Professor Paulo Bahia. Boa noite a todos. Professor Paulo Bahia, a importância desses encontros, dessas teleconferências que a Fundação vem realizando durante todo o mês, toda essa época de pandemia, levando aí temas de importância tanto da composição do cidadão como do candidato. O senhor acha que a militância do MDB, os candidatos, conseguem, através dessas informações, palestras e cursos,
potencializar as suas candidaturas para que ele possa realmente ter um desempenho durante a campanha, falando do que ele pretende para a sociedade? A palavra é sua, Paulo Bahia. Pode falar, Paulo. O telefone dele está fechado. Está me escutando agora? Estamos escutando bem. Pode falar. Eu quero agradecer a todos, a você, Francisco, pelo carinho de sempre, a Elisiane, agradecer o carinho do ministro Moreira Franco, agradecer o carinho do ministro Eliseu Padilha, agradecer a todos que estão a essa hora ligados na frente do seu smartphone, do seu computador, para que a gente venha conversar. Essas palestras, essas atividades que a Fundação vem realizando, elas são muito importantes no processo eleitoral que nós vamos ter agora em novembro. Elas são importantes porque elas trazem à tona discussões importantes sobre a questão da cidadania, sobre a questão da democracia, sobre os riscos que nós estamos correndo e como que, a partir do poder local, a partir do dia a dia de vereadores e de prefeitos, as instituições podem caminhar no sentido de fazer aquilo que se pensou com a Carta Constitucional de 1988, que foi uma Carta Constitucional eminentemente municipalista. Quando se pensou a Constituição, a ideia do poder local estava muito presente em toda a lógica do sistema brasileiro. Então, nesse momento em que nós estamos com uma série de coisas nebulosas, com alguns riscos institucionais sendo apontados, esse tipo de atividade que vocês estão organizando é muito importante. Agora, também não me surpreende, não é, Francisco? E amigos que estão me escutando, a Fundação Ulisses Guimarães é a única fundação partidária que tem uma atividade de educação continuada já há muitos anos. E eu já participei de atividades com a Fundação desde 2010, então são muitos anos em atividades permanentes. E falo isso porque eu também circulo em fundações de outros partidos, que têm outras características, como do Cidadania, como do DEM, como do PSTB, enfim, a fundação do PT, que tem um outro tipo de característica. Então, eu quero fortalecer essa linha que a Fundação, ressaltar essa linha que a Fundação Ulisses Guimarães tem, que é de ter um contato direto com pessoas que fazem o cotidiano do partido nos seus locais. Então, isso você tem nos diversos cursos que a Fundação tem, e nesse momento em que a reunião presencial não é possível, ocupar o ciberespaço, as cibersalas de aulas, os ciberauditórios e as ciberpraças públicas. Então, esse é um caminho apontado. Aliás, já vinha sendo apontado desde antes, na elaboração do curso Saber para Vencer, das eleições de 2016, a Fundação já tinha percebido essa ideia do ensino em rede, e foi muito importante isso. Chico, eu não sei se eu cheguei a te responder a sua pergunta. Ok, positivo. Eu estava vendo a Sávia, queria estar feliz, porque a Sávia é aqui da minha cidade, agradecer, enfim, e a todos os demais amigos. O tema que eu apresentei ao Francisco, democracia e bolsonarismo, é porque nós temos algo importante a resgatar. A partir de 1985, nós tivemos uma longa caminhada de construir mecanismos em que um Estado democrático de direito se consolidasse. E esses mecanismos, eles, com saltos, com sobressaltos, com aperfeiçoamento, com menos aperfeiçoamento, eles conseguiram formatar a Carta Constitucional de 1988. De lá para cá,
nós tivemos o crescimento desses mecanismos com o aprimoramento deles, não só na legislação federal, como nas legislações dos estados e dos municípios. E a ideia de democracia liberal, que foi consagrada na Constituição de 1988, ela agregou elementos muito importantes da modernidade, como mecanismos diretos de participação e de fortalecimento da cidadania, como a ideia dos plebiscitos, as ideias dos referendos, que são ideias clássicas da democracia liberal, mas se abriu espaços de participação direta, em conselhos, em atividades relacionadas à lógica público-privado, um fortalecimento da sociedade civil a partir da ideia de que a sociedade civil ela tem uma vivacidade, ela tem uma dinâmica importante para o convívio dos governos. E para ser um pouquinho mais rápido, isso se desdobra com a consagração da Lei de Acesso à Informação, que vai fazer com que o poder público esteja permanentemente aberto, o poder governamental esteja permanentemente aberto para indivíduos, para cidadãos e para entidades do mundo privado e entidades do poder da sociedade civil. Esse mecanismo ele é um mecanismo muito importante, junto com os outros que eu já vinha falando. O que eu me preocupo que vem acontecendo, e vem acontecendo, sobretudo, a partir de 2014, né? Nós começamos a ter uma série de investidas no sentido de desmontar a Constituição de 1988, desmontar a lógica da Constituição de 1988. É evidente que, com o tempo passando, ajustes são necessários de ser feitos, mas nós temos uma campanha organizada no sentido de desmontar a amplitude da participação popular que foi dada na Constituição de 88. Nós temos um movimento no sentido de cercear o acesso livre aos mecanismos de governo. Nós temos esse mecanismo que começa a acontecer a partir de 2014, quando as prefeituras, sobretudo, começam a ter uma concorrência na sua gestão com o Ministério Público Estadual. Em muitos casos, o prefeito até abre mão de fazer sua gestão, na medida em que qualquer ato de governo é interditado via Ministério Público. Eu não quero fazer uma afirmação contra o Ministério Público, mas eu quero balancear os entes federativos que foram consagrados na Constituição de 1988, que foi o princípio de um federalismo trino, um federalismo que consagrou o município, o Estado e a União como entes equipotentes dentro da República Brasileira. E como entes equipotentes, você tem uma diferenciação de responsabilidade, mas eles têm equipotência federativa. Portanto, você não tem uma hierarquia. A União manda no Estado, o Estado manda no município. E essa ideia do Estado mandar no município nunca ficou muito claro durante o período que vai de 46 a 1988 e é esclarecido na Constituição de 88. A Constituição de 88 fica bastante límpido, inclusive agora com a decisão do Supremo, no caso da pandemia, que reafirma esse princípio federativo da equipotência entre municípios, estados e União, dentro das suas áreas de responsabilidade, que também são bem definidas na Constituição Federal. Então, essa ideia, ela sofre um ataque. Ela sofre um ataque porque nós temos um viés que quer
uma ideia de Estado único, de Estado não federado, a partir da base tributária. E esse Estado não tributário, unitário, a partir da base tributária, nós vemos na estrutura tributária, que concentra os recursos na União e deixa estados e municípios na dependência dos favores em relação à União. Isso precisa avançar. Nós estamos aí há 20 anos discutindo uma reforma tributária que tenha como lógica a ideia da Constituição Federal e não avançamos nisso. Então, esse é um ataque. O outro ataque, que começa a partir de 2014, é um ataque no sentido de limitar as ações de participação da sociedade, de participação das pessoas nas câmaras dos vereadores, na gestão municipal, nas assembleias legislativas, no poder estadual e, ao mesmo tempo, no governo federal, nos diversos órgãos do Poder Executivo Federal, e a ligação da população com o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, chamando a atenção de que a Constituição de 88 ela cometeu ela gerou uma formatação que fez com que o Ministério Público, embora pertença tecnicamente ao Poder Executivo, ele ficou no ar. Ele não é do Poder Judiciário, ele não é do Poder Executivo, ele não é do Poder Legislativo, e, ao mesmo tempo, ele tem uma autonomia como que ele se escrevesse quase como um quarto poder. E isso nós vamos ter que, com o tempo, discutir, sem tirar a autonomia do Ministério Público, mas temos que definir se nós teremos um Estado com 4 poderes ou se nós teremos o que consagra a Constituição, 3 poderes. Alguns mecanismos nesse sentido foram feitos, mas eu chamo a atenção que a indefinição desse papel do Ministério Público fez com que uma série de ações contra o sistema político acontecesse. A mais visível e mais presente, que nós podemos ressaltar aqui para os colegas nessa sala, foi a prisão do presidente Temer e do ministro Moreira Franco, nesse enfrentamento às instituições democráticas. Então, eu quero chamar a atenção que, se de um lado a ideia de autonomia do Ministério Público, autonomia de investigação, que foi questionada em 2013, que em 2013 tinha a PEC 37, e as ruas, a manifestação das ruas, fizeram com que o Congresso Nacional arquivasse a PEC 37, garantindo ao Ministério Público a estrutura que foi consagrada na Constituição de 1988, essa estrutura criou algumas deformações que podem ser corrigidos dentro do espaço democrático das instituições. E, a meu ver, alguns passos estão sendo dados. Uma das questões que, sem entrar no mérito dessa autonomia desvirtuada, eu posso classificar a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato, ela tem muitos méritos, ao mesmo tempo em que ela, só recentemente, com a decisão do Augusto Aras, ela entra nas regras efetivas de funcionamento da PGR. E alguns equívocos foram cometidos nesse percurso, no afã de trabalhar o melhor da ética e da moral. Muitos equívocos aconteceram, equívocos esses que começam a aparecer agora, e começam a aparecer agora depois de muitas injustiças, muitas reputações terem sido destruídas nesse processo. Ao longo disso, o efeito da Lava Jato tem um efeito político e social muito grande, que nós, sociólogos e cientistas políticos, passamos a definir como lavajatismo. O lavajatismo, ele se constituiu como uma corrente do pensamento político brasileiro, e uma corrente do pensamento político brasileiro que quer desmontar
todo o sistema político brasileiro montado a partir de 1985. Esse sentimento lavajatista tomou conta do inconsciente coletivo brasileiro, e esse inconsciente coletivo gerou uma reação expressa nas urnas na eleição de 2018, com a eleição de Jair Bolsonaro para presidente da República, assim como com a eleição de muitos deputados, muitos governadores e muitos senadores em todos os estados brasileiros. Porque a eleição de 2018, que agora a gente começa a analisar com mais calma, já que as emoções estão mais serenas, nós começamos a perceber que esse discurso, de um lado lavajatista, encontrou um candidato, e aí eu entro na questão do bolsonarismo, de um candidato que não enganou a ninguém. Um candidato que, desde 1992, na sua campanha de vereador na cidade do Rio de Janeiro, ele coloca no seu discurso, nas suas falas e nas suas ações como vereador e nas suas ações depois de 1995 como deputado federal, em prática, aquilo que ele fala. O sentimento lavajatista, ele alavancou um sentimento antissistema que igualou todos os candidatos na eleição de 2018, igualou o Geraldo Alckmin, o Henrique Meirelles, o Amoedo, a Marina Silva, enfim, igualou todos esses candidatos e apenas três candidatos faziam um discurso antissistema que se casava com a ideia lavajatista. Era Jair Bolsonaro, o Cabo Daciolo e a Maria José, se não me engano, me foge o nome, do PSTU, que fazia um discurso antissistema. E esse discurso antissistema foi incorporado pelo bolsonarismo e aliado a uma ideia perversa de liberalismo da morte. Uma ideia perversa de liberalismo da morte que encontra em Paulo Guedes seu principal porta-voz e fazendo com que todas as conquistas de redes de proteção social que surgiram e que se consolidaram de 1985 para cá, elas começassem a ser desmontadas. Esse princípio ele está em jogo nesse momento. E o bolsonarismo ele representa a consolidação na chefia do Poder Executivo desse principal atentado à ideia de democracia que se consolidou na Constituição de 1988 e que seguiu com melhor aceitação ou não nos governos de Fernando Collor, no final do governo José Sarney, a partir da promulgação de 88, no governo Fernando Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma e Michel Temer. Então, esses princípios foram princípios consagrados, com acerto, erro, com mais eficiência, com menos eficiência, eles estavam consagrados. O que nós estamos vendo a partir daí é um desmonte com vários setores, assentado nisso que eu chamo de liberalismo da morte, com Paulo Guedes, que fortalece o desmonte das instituições políticas para que, com o desmonte das instituições políticas e a maneira como ele trata prefeitos, a maneira como ele trata governadores, é a maneira como ele vê de maneira distorcida o Pacto Federativo Brasileiro, a maneira como ele vê de maneira angulosa a ideia da autonomia municipal e da autonomia estadual. Ele vem fazendo isso ao longo desse processo, num momento mesmo antes da pandemia. E agora, com a pandemia, nossa situação é mais grave, porque os efeitos da pandemia são efeitos para décadas, não são efeitos para daqui a um mês, são efeitos para décadas, na qual o governo federal ele não está aparelhado efetivamente no sentido de ser afeito a
decisões que fortaleçam estados e municípios, e ao fortalecer estados e municípios, fortaleçam a dinâmica econômica do poder local. Ele não tem essa visão, eles têm outra visão, eles estão perplexos diante do que está acontecendo, embora eu acredite que dentro do governo algumas forças pensem de maneira diferente, tanto que existe um plano de desenvolvimento engavetado, que já foi descartado a princípio, com o general Braga Neto na Casa Civil, porque é impossível que não se veja as consequências desastrosas que nós teremos junto com um crescimento que não existia antes da pandemia, que era um crescimento zero antes da pandemia, e agora com a perspectiva de queda, de uma queda que, variando do economista que você consulta, que você analisa, estará entre 5% a 10% do PIB para 2021. Nós já vamos ter, agora fechando 2020, com um crescimento negativo já de 2% a 3%, pelo menos os dados que eu tenho do IPEA. Então, eu quero chamar a atenção que quando eu coloco de um lado democracia e de outro bolsonarismo, é que nós temos que ter um papel de deixar claro isso. E aí é importante o papel que o Congresso Nacional, dirigido no Senado pelo Davi Alcolumbre e na Câmara dos Deputados pelo deputado Rodrigo Maia, tiveram ao longo desses últimos meses, e o papel preponderante também do Supremo Tribunal Federal nos últimos meses. Porque, na medida em que o sistema político está sendo atacado permanentemente com ações de rua, ações com decretos, ações com iniciativas de lei, ações com normas. Esse processo ele encontrou, dentro da divisão dos poderes do Estado Democrático de Direito brasileiro, uma resposta, a meu ver, eficaz, com a participação do Congresso Nacional e da Câmara dos Deputados e do Senado, e assim como do Supremo. Tanto que essas ações da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal fizeram com que, nesses últimos 30 dias, de 20 a 30 dias, houvesse um silêncio na rede cibernética de agitação e propaganda do bolsonarismo, da mesma maneira que acredito em mudança de comportamento, mas num recuo tático do presidente Bolsonaro em relação a como há um silêncio, que eu chamo de agônico. Deve sair um artigo meu esses dias com esse título, em que eu mostro como que esse silêncio é reflexo direto da reação altiva que o Supremo Tribunal Federal e que o Congresso Nacional teve. E aí uma parte que eu quero ressaltar: o papel do presidente Baleia Rossi foi muito importante dentro desse conjunto, na medida em que o PMDB perdeu um protagonismo numérico na Câmara dos Deputados, mas tem uma tradição de articulação boa. E o deputado Baleia Rossi, que é o atual presidente do PMDB, em articulação com o Rodrigo Maia, colocou uma certa água na fervura nessa ação antidemocrática. Agora, temos que ficar alertas, porque esse projeto é um projeto que está no comando central do poder, no poder executivo. Ele tem adeptos, e são adeptos de dois níveis: adeptos truculentos, como muitos estão dentro dos inquéritos de ataque às instituições democráticas no Supremo, e também tem ataques mais sutis, como aqueles desenhados a partir de 2014 pelo Partido Novo, que é um partido que se forma para ser contra a Constituição de 1988. Então, nós temos que pesar isso. E para abrir para os amigos, para a gente ter um diálogo, para não ficar falando o tempo todo, eu quero ressaltar que o elemento novo para todos nós, ainda sem respostas, mas com certeza cada um de vocês que está em cada cidade, em cada município, tem respostas específicas e socorros específicos a fazer nas suas cidades, que é o efeito da pandemia, na questão da saúde pública e na questão da saúde financeira da sociedade brasileira e do Estado brasileiro. Ô Chico, vamos continuar.
Professor, o problema é o seguinte, quando a gente começa a ouvi-lo, a gente tem aquela sensação que entra no túnel do tempo em todos os sentidos da palavra. Então, a gente fica perplexo, esperando mais seu do que para próprias pessoas que vão usar da pergunta do à parte. Eu queria fazer o registro dos deputados Fábio Branco, do Rio Grande do Sul, e o deputado Walter Cavalcante, do Ceará, que fazem presente nesse momento conosco. É uma grande satisfação ter 2 parlamentares de 2 estados importantes nesse movimento que a Fundação, e aqui os comentários são os mais positivos possível. Nós estamos com 241 participantes do Acre ao Tocantins, todos estão participando, mulheres, os grupos, os núcleos. O Bruno Gabriel chegou aí na área, vai dar uma palavrinha também aí no nosso encerramento, mas eu deixo uma pergunta aqui para começar a esquentar, já que esse é o objetivo. Qual é a sua consideração com relação à nossa sociedade? Nós somos uma sociedade conservadora que favorece esse tipo de prática bolsonarista? E se somos conservadores, ela estava represada e ficou represada durante 14 anos da gestão do PT. Qual é a sua avaliação nesse sentido? A nossa sociedade, Francisco e amigos que estão me ouvindo, prazer estar falando com os parlamentares do Rio Grande do Sul e do Ceará. A nossa sociedade ela tem elementos muito sólidos de pensamento ético e pensamento moral. Ela construiu, ao longo desses anos, essa solidez. E essa solidez ela tem contradições. Ela tem contradições com machismo exagerado, ela tem contradições com viés racista exagerado, ela tem contradições com discriminação a pobres, no geral, mas ela tem também um lado de solidariedade, ela tem um lado enfim, de associativismo. Essa sociedade brasileira, ela na verdade, ela foi atropelada a partir dos anos 2005, 2006, por aí, quando tem o episódio do Mensalão, há um permanente movimento no sentido de questionar as instituições públicas através do parlamento, sobretudo, e do poder executivo. Isso avança até chegar naquilo que nós, cientistas sociais, estamos classificando como lavajatismo. O lavajatismo é um divisor de águas na sociedade brasileira. Você tem uma sociedade brasileira antes do lavajatismo e uma sociedade brasileira pós-lavajatismo. E é curioso porque o lavajatismo tem como foco a ideia da moral, a ideia da gestão pública ética, da ideia da moral de uma gestão pública honesta, que é o que a sociedade brasileira, em sua maioria, quer. E ela fica muito chocada toda vez que acontecem fatos, como aqui no meu estado, que está acontecendo aqui na questão da saúde, em que nós temos um secretário estadual preso, enfim, todo o staff de uma secretaria estadual presa, com milhões de reais apreendidos, e os hospitais com deficiências grandes. Então, a sociedade brasileira é contra isso. A sociedade brasileira não vai na linha de um dirigente partidário que eu ouvi recentemente, dizendo que se quer que faça muito e roube pouco. A sociedade brasileira não quer que se roube. A sociedade brasileira ela tem um viés de natureza ético-moral muito grande. E foi isso, Chico, e é isso, amigos e amigas, que presidiu a eleição de 2018. Essa ideia de passar a limpo a estrutura ética e política do Brasil. Essa ideia, num primeiro momento, acho que o Francisco lembra disso, eu publiquei um artigo no jornal o Globo, em que eu dizia, em 2017, com os dados que eu tinha das eleições de 2016, que teve uma quantidade muito grande de votos nulos, brancos e abstenção, com os resultados da eleição extraordinária no estado do Amazonas, que teve uma quantidade de votos nulos e em brancos e abstenção muito elevado, sobretudo
sobretudo um estado como o estado do Amazonas, não sei se tem alguém no Amazonas aqui, em que você tem uma concentração demográfica no entorno de Manaus, é um estado muito grande, mas a sua população está quase toda concentrada na capital, e havia acontecido uma regularização do sistema eleitoral, havia o recadastramento eleitoral. Então, os dados sobre abstenção, por exemplo, eram muito fiéis. Inclusive, alguns dados, o Martinelli, eu não sei se está aí escutando, mas o Martinelli do Rio Grande do Sul, que acompanhou bem a eleição de 2017 no Amazonas, ele tem muito esses dados. Então, com isso, eu cheguei à conclusão, com os dados que eu tinha do TSE, de que nós teríamos uma quantidade de votos nulos em branco que bateria em torno de 50%. Eram desalentados com a política. Pessoas que não acreditavam em mais nada da política estavam presentes ali no final de 2007, início de 2018. Esses desalentados com a política não eram anti-PT, eles não eram contra o PT, eles eram contra todo mundo. Eram contra o Alckmin, era contra o Meirelles, era contra o Amoedo, era contra todo mundo. Eles, num determinado momento, entre janeiro e agosto de 2018, essa montoeira de brasileiros, milhões de brasileiros, em torno de 30 milhões de brasileiros, pelos cálculos que nós temos, eles migraram do não voto para a escolha em Bolsonaro. E a escolha de Bolsonaro, ela mingou a candidatura de Alckmin, ela mingou a candidatura de Meirelles, ela aniquilou a candidatura de Marina Silva e ela consolidou a perspectiva de vitória já no primeiro turno, por muito pouco, o Bolsonaro não ganha no primeiro turno, a vitória de Bolsonaro. Enquanto que os eleitores de Haddad, que tinham uma quantidade razoável, cresceram no segundo turno, eles já estavam naquele grupo de pessoas que não colocavam em xeque o sistema político brasileiro. E aí uma tarefa importante para todos vocês, todas as amigas e amigos que estão ouvindo, é exatamente trabalhar, dar credibilidade ao mandato popular, ao mandato de vereador, ao mandato de prefeito, ao mandato de deputado estadual, de governador, ao mandato de deputado federal, ao mandato de senador. Enfim, isso tem que ter credibilidade efetiva. A gente avançando nisso, a gente reconstitui uma luta política em que questões ideológicas podem ser colocadas, questões de natureza social podem ser colocadas, porque se nós não fizermos isso, Francisco, nós vamos ficar, meus amigos deputados que estão assistindo, nós vamos ficar lutando com moinhos de vento. Nós vamos, mais uma vez, ter contra a ideia de democracia, a consolidação da democracia, esse viés que é o viés ético-moral lavajatista, que está meio em choque, mas não está perdido. A saída de Sérgio Moro do governo leva a um certo choque a isso, mas não desmonta a ideia lavajatista. E eu estou terminando pesquisa aqui no Rio sobre a percepção dos políticos no estado do Rio de Janeiro e como que as ações do Ministério Público Federal, as ações do Ministério Público Estadual, com as prisões do Fabrício Queiroz, com a prisão dos matadores de Marielle, com as prisões do secretário Edmar Santos, que, aliás, me surpreendeu muito, que é um professor da UERJ, muito querido na UERJ, muito competente, e que estão todos muito surpresos, aguardando os esclarecimentos. Mas o fato é que nós temos um bombardeio permanente nas mídias tradicionais, nas TVs, nos rádios, nos jornais, acrescido a isso com um sistema comunicacional mais refinado, mais complexo e mais capilarizado, através das redes sociais, através do WhatsApp, nas redes de smartphone. Então, você tem uma presença da informação muito rápida na população. E essa presença muito rápida da informação junto à população faz com que esse sentimento que eu chamo de lavajatista, ele esteja muito presente. Então, os que estão me ouvindo aí, que são candidatos a vereador, que são candidatos a prefeito, vão ter que enfrentar, mesmo nas menores cidades, em cidades muito pequenas, esse sentimento está presente. E
os oportunistas associam esse sentimento a um desmonte do sistema político. Desmonte do sistema político que os partidos que se consolidaram de 1980 para cá, eles sofrem com isso. Então, eu não sei se eu consegui te responder, Francisco, mas eu quero dizer para você o seguinte: a sociedade brasileira ela tem um viés conservador, mas não é um viés destruidor. Não é isto. O viés conservador da sociedade brasileira é um viés até sadio, que é um viés que quer administrações honestas, administrações eficientes e quer que o dinheiro público seja bem gerido e que não haja roubos. Essa é a síntese do pensamento brasileiro que você pode captar ao longo do tempo. Tem vários trabalhos sobre isso. E é isso que os meus amigos que aí vão para a rua, vão para a trincheira das ruas, eles têm que estar percebendo que há isso muito presente, mesmo que ainda não esteja sendo ouvido, como em 2018, como no período de fevereiro a agosto de 2018 e na reta final da campanha de 2018. Mas isso está presente e será certamente alavancado em todas as campanhas eleitorais de novembro de 2020. Obrigado, professor Paulo. Nós temos aqui algumas pessoas já para perguntar, para fazer pergunta, mas como o senhor citou, registrar a presença também importantíssima do Renato Câmara, que é um deputado muito legal do Mato Grosso do Sul, e temos também a presença do ex-governador Paulo Afonso, de Santa Catarina, ex-governador, que deu o dom da fala. Se ele falar, então, aqui, a gente vai virar noites e noites. É muito gratificante a presença dos deputados. Mais uma vez, Fábio. Ao deputado do Mato Grosso do Sul, eu peço que dê um abraço ao meu amigo Dom Dimas, que é o arcebispo de Campo Grande. Será dado. Como o senhor falou aí, Moinho de Ventos, isso é um bairro lá de Porto Alegre, eu pergunto se o deputado Fábio Branco quer dar alguma parte, alguma contribuição nesse momento. Deputado Fábio. Ô, Chico, não, Chico. Eu estou um pouco na tua linha, né? Eu estou aprendendo aqui também, então eu acho que deixa as pessoas se inscreverem, eu vou acompanhar aqui, estou acompanhando, também estou com uma reunião paralela aqui, mas estou acompanhando a reunião. Pode tocar aí que mais adiante eu faço a minha intervenção, tá bem? Obrigado, Chico. Okay. Aí. Ok, Fábio, legal. Estou aprendendo. Ok, deputado Walter, tem alguma consideração aí para fazer para o professor Paulo Bahia agora, por favor? Deputado Walter Cavalcante, do Ceará. Bom, eu queria ouvir mais um pouco. Eu estou achando interessante a palestra e eu acho interessante que se flua normalmente. No momento só de ouvinte aqui. Ok, deputado. Deputado Renato Câmara. Olá, Chico. Tudo bem? Tudo bom, querido? Tudo bem. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Primeiro, parabenizar a Fundação Ulisses Guimarães pelo excelente trabalho, tenho acompanhado e sou ex-aluno da Fundação. Isso. Desde a época que eu era atrás, fiz os cursos, fui prefeito e estou no segundo mandato de deputado e sempre acompanhando a Fundação Ulisses Guimarães. A minha pergunta é o seguinte: no município que eu fui prefeito e lá nós estamos no poder há 16 anos, porque eu elegi o atual prefeito e ele já foi à reeleição e ganhou, agora é meu irmão que é o candidato. E nessa onda de renovação tem um vereador... Espera aí, amorzinho. Espera aí, pai já... Oi, o pai já... É coisas da internet. Espera aí. Só deixa eu falar uma coisa. Ô, Chico, só um minutinho que estou com uma criança aqui. Espera aí. Oi. Cadê aquele adaptador que coloca no negócio e coloca na... O adaptador?
Não, vê aqui, ó, nessa primeira tomada ali. Vê se está lá. Bom, quem tem que fazer ao vivo, né, Chico? É assim mesmo. Bom, é isso mesmo. Então, lá, e lá tem um vereador que vai nos desafiar, que é dessa onda do ódio. Ele faz vídeos, reclama, xinga. Vamos tirar esse pessoal que está já há 20 anos no poder, e etc, etc e tal. E é difícil enfrentar isso porque qual é a dinâmica, né? Não tem nenhum fato assim de corrupção, nós não temos essa questão. O prefeito está bem avaliado, porém, nas pesquisas, nós estamos de empate técnico. Então, essa onda, ela pode crescer e engolir a gente, ou por a gente ter integridade, nós vamos ter argumento para desmistificar essa onda do medo? Olha, é importante, deputado, é um prazer falar com o senhor. Seu município qual é? Ivinhema, Mato Grosso do Sul. É importante que a administração do atual prefeito e do novo, e do candidato que vai seguir da administração, já há 16 anos, deixe com muita clareza todos os seus gestos administrativos e os gestos da sua vida pública. É importante que você não descuide da estrutura de comunicação. É importante você ter uma estrutura de comunicação ágil, usando as redes sociais, usando as redes de smartphone, usando a rádio local, usando a TV que cobre aí o Estado, mas, sobretudo, ter um trabalho de dar visibilidade à administração municipal e às ações das pessoas. E responder de imediato, não com ódio, mas desmascarar as mentiras. É muito importante que, nesse novo jogo eleitoral, em que as chamadas fake news têm uma presença muito grande e elas são fáceis de passar, elas têm que ter respostas imediatas. Então, é muito importante que, na estrutura de campanha, na estrutura do dia a dia do município... Quantos habitantes tem o município, deputado? 25 mil. Olha, com 25 mil habitantes, não é que seja fácil, mas é mais tranquilo, sobretudo, a presença na rádio local e a presença de responder. Não deixe sem respostas as acusações. Mostre que não é verdade e que é mentira. Isso foi importantíssimo. No início da minha fala aqui, eu ressaltei que, contra a questão da democracia importante, foi a ação firme do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal, desmontando a rede de mentiras e de ódios. E isso fez que se estabelecesse um silêncio a nível nacional. Pense nisso para o nível local, para o nível do seu município, para que no seu município não fuja da questão das fake news. Enfrente as fake news, porque se você tem uma trajetória de vida pública e uma gestão transparente, isso vai ficar mais contundente do que as mentiras. Agora, nós não podemos dar folga para a mentira. E isso foi um erro da campanha de 2018. Se desconsiderou o papel deletério que as fake news poderiam ter. E elas tiveram um papel muito importante, porque quando elas começaram a ser desmentidas, elas já não tinham mais tempo para ter eficácia. E, na verdade, elas só estão sendo desmentidas agora, um ano depois da posse. Então, aí para o deputado, aí em Mato Grosso, você pode encontrar muita gente importante, Mato Grosso do Sul, muita gente que está trabalhando nisso, na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, tem colegas trabalhando com essa questão de como contra-atacar a fake news. Não sei se eu respondi, deputado. Sim, respondeu, foi muito claro. Obrigado. Eu gostaria que todos aí pudessem, na sua tela, que dependendo da tela, no computador, no iPad onde eu estou, são 9. Palavrinha.
no celular é menos. Eu gostaria que todos passassem o dedo na tela para deslizar, para ver quem é o Renato Câmara. Se o Renato pudesse dar uma cena, esse cara é fantástico. Para muita gente que ainda acha que fundação, e principalmente os cursos da fundação, não levam a nada, esse é um verdadeiro exemplo de um cidadão vitorioso. Começou nos cursos da fundação, foi prefeito, é deputado, fez seu sucessor. Isso é uma quebra de paradigma, principalmente para as pessoas que estão no mandato e acham que o conhecimento não é necessário. Então, esse é o Renato Câmara. Que Deus te abençoe e o sucessor vai ser feito aí pela lisura e pela sua competência, meu amigo. Prazer revê-lo. Prazer revê-lo. Chico, só lembrando, Nelson Batistotti. Paulo Afonso, Paulo está na área. Viu, Chico? Oi. Só lembrando, o Renato Câmara foi o deputado mais votado do MDB aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Então nós estamos só com os mais votados, porque o Fábio Branco também foi o mais votado no Rio Grande do Sul. Então, essa é uma boa notícia, Nelson, mas essa do Renato Câmara, ele tem o carinho por ele ter acreditado, por ter tido uma formação que é possível, sim, as pessoas se capacitarem para pedir o voto e saber o que esse voto pode traduzir no mandato. Governador Paulo Afonso, está na área? Estou aqui, Chico. Prazer em ouvi-lo. Olha, vocês vão escutar uma voz agora que vocês vão ficar todos anestesiados pela voz desse grande locutor que é o governador Paulo Afonso. Muito obrigado Paulo pela Afonso, gentileza. a E palavra é sua. agradeço a oportunidade, até não era a minha intenção fazer pergunta, mas já que me concede, farei sim. E quero cumprimentar a Fundação, a FUG e a todos que estão presentes, nossos companheiros. Eu vou ser um pouquinho mais ousado, viu, Chico? E me permite fazer isso, porque pela credencial que eu tenho de ter, eu digo brincando às vezes que nasci no MDB, eu sou fundador do MDB, filiado desde o primeiro momento, os cargos públicos que ocupei foram pelo MDB e sou um apaixonado pelo partido. E eu fiz questão de entrar nessa reunião, Chico, porque pela primeira vez eu vejo o meu amado MDB discutindo essa questão do bolsonarismo. Desculpe falar, mas é verdade. E teria que ser a FUG para fazer isso. Parabéns. E eu queria perguntar ao professor, fazer uma pergunta um pouco mais incisiva. Quando o professor fez todo o relato maravilhoso da situação brasileira, né, e de tudo que nós vivemos ao longo... Sumiu aqui? Alô? Não, estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo. Ao longo desse tempo, eu queria perguntar para ele como ele viu o papel do MDB nesse processo. E eu vou dizer por que eu estou perguntando isso. Com todo respeito a todos nós MDBistas, porque, na minha opinião, Chico, o MDB foi, no mínimo, conivente, para não dizer outras coisas, em relação a esse processo de desfazimento da política, de atentado ao Estado de Direito e de ascensão do bolsonarismo ao poder. Foi, e até certo ponto é para ser brando e gentil, continua sendo. E isso em alguns estados, e talvez o estado mais triste tenha sido o meu, Santa Catarina, aqui o MDB foi Bolsonaro, assim, entusiasticamente, certo? Foi uma verdade. Sabendo de toda a sua história, sabendo de todas as suas virtudes, né? Que não eram desconhecidas, como o professor falou, ele nunca escondeu, aliás, é um mérito que ele tem, que ele era racista, misógino, autoritário, que não respeitava o Estado de Direito, que havia um processo totalmente antidemocrático. O MDB foi entusiasta da tal Lava Jato e do lavajatismo, Chico, sabendo que esse não era um processo contra o PT, era um processo contra a política, contra as instituições. E eu já usei alguma expressão e vou concluir, porque eu quero ouvir o professor, não quero eu fazer a conversa. Eu disse que o MDB ajudou a soltar os leões, achando que os leões devorariam os adversários.
E quando os leões se voltaram, e nós tivemos alguns episódios lamentáveis, como a prisão do presidente Temer, do governador Moreira Franco, contra o próprio MDB, aí parece que caiu a ficha que alguma coisa não estava certa. Mas, enquanto estava indo, estavam entusiasmados. E quando se aplaudia o combate ao sistema, se esquecia que nós, MDBistas, mais do que qualquer outro, representávamos o sistema, por um partido de 50 anos, que foi copartícipe do governo FHC, do governo Itamar, do governo Dilma, do governo Lula. Se tinha alguém que era o sistema, éramos nós, né? Mas isso não era motivo de defeito, era motivo de orgulho. Nós ajudamos a construir esse Brasil, a democracia, a estabilidade econômica, a inserção social, a inclusão social. Pois bem, pergunta ao professor, já concluo. Professor, o que o senhor pensa do papel do MDB nesse processo todo, que continua, a meu juízo, ausente? Eu vejo tantas forças bradando e gritando pela democracia. Procuro ardentemente encontrar uma assinatura do MDB, um registro do MDB, e não o vejo. Sou muito franco aos companheiros, não vejo. Outro dia houve um manifesto, uma live com figuras as mais diversas sobre a questão do direito, e já havia um MDBista no evento. Então, nós abrimos mão desse papel, nós não somos mais o MDB da democracia, nós não somos mais o MDB dos direitos, nós não somos mais o MDB que escreveu a Constituição de 88. É isso que eu queria saber, porque eu continuo achando que nós somos, embora tenha alguns momentos, Chico, que eu penso que não somos, né? E isso me deixa profundamente triste, porque eu dediquei minha vida à política, ao meu partido, ao MDB, né? E vejo com muita tristeza em muitos momentos que o MDB hoje, longe de ser a linha de frente da defesa da democracia, é um mero coadjuvante, quando não, desculpe a franqueza, um omisso. Esse é o governador com sangue no olho, viu? Olá. É isso aí. Vamos lá, Paulo Bahia. Governador, boa noite. Boa noite. É um prazer falar. É importante o seu registro, porque nos dá chance de falar em público aquilo que eu falo em vários lugares, mas para o público do MDB, talvez só a Elisiane é que tenha escutado alguns dos meus lamentos já há muito tempo. Ao longo do período do governo Dilma, o meu colega de Universidade de Campinas, o Marcos Nobre, ele cunhou a expressão PMDBismo. E o PMDBismo é para marcar uma maneira de desvirtuar a questão governamental a partir, sobretudo, do governo Dilma, do final do governo Lula e do governo Dilma, em que o PMDB ele perde o protagonismo que ele teve nesse período de 1985. Na verdade, o protagonismo é anterior, ele vem desde 1974, das eleições fabulosas de 1974, ele consolida isso nas eleições de 1978 e tem uma vitória importante nas eleições de 1982, com os vários governadores eleitos e uma bancada significativa. Isso faz com que o governo Sarney, que se inicia com a morte de Tancredo Neves, tenha uma forte base de construção de uma rede de instituições políticas e sociais que se consolidam, como o senhor bem disse, na Constituição de 1988, liderada por Nelson Jobim, liderada pelo governador do Rio Grande do Sul, fugiu o nome, o jornalista, o Antônio Brito, pelo governador Franco Montoro, enfim, você tinha uma base muito grande de deputados. O deputado Miro Teixeira, na época, era vice-líder do Mário Covas, era do MDB. Você tinha um PMDB virtuoso. Esse PMDB virtuoso, ele se apequena quando ele, no desdobramento do governo Fernando Henrique, ele não mantém uma linha
firme em relação a seus princípios, e ele vai se apequenar nos ajustes do governo Fernando Henrique a partir daquilo que eu vou desenhar como o liberalismo da morte. Isso levou o PSDB para uma posição anti-social-democracia, uma posição anti-rede social, e facilitou com que o PT conseguisse construir isso. Quando o PMDB volta a essa aliança no segundo governo Lula, ele não faz de maneira protagonista, ele continua nesse sentido. E aí eu tenho que concordar com o senhor que, quando começam as questões da Lava Jato, o MDB, que tinha um peso considerável, era o principal partido na Câmara dos Deputados, era o principal partido no Senado Federal, tinha uma enorme influência na sociedade, eles encararam a Lava Jato como uma vingança ao Lula, como uma vingança ao PT, e não percebeu que aquele movimento de que muitos colegas meus chamam de tenentismo do judiciário, né, era um movimento mais longo, era um movimento que se configurava com estrutura partidária, que tinha ação partidária, que tinha agitação e propaganda partidária. Eles se constituíram como um partido fora do sistema político e contra o sistema político. E aí eu tenho que concordar com o senhor, atingir o sistema político no Brasil naquele período de 2013 para frente, e eu tive chance de falar isso no seminário da Fundação Ulisses Guimarães sobre as manifestações de 2013 em Brasília, era atingir diretamente o MDB. O MDB era o principal partido nesse período. O MDB só vai perder esse protagonismo agora, em 2018, na eleição de 2018, porque mesmo na legislatura de 2014 a 2018, o PMDB continua com esse protagonismo, um protagonismo desvirtuado, um protagonismo que não se alavancava, e, curiosamente, não se alavancava naquilo que eu ouvia na Fundação Ulisses Guimarães sendo dito, nos seminários da Fundação, que sempre foram muito abertos. O Francisco lembra disso, Elisiane lembra disso, mas o PMDB foi o primeiro partido a organizar um debate público sobre as manifestações de 2013, antes de todos, em que vários pesquisadores apresentavam que a população precisava ser incorporada e ouvida. Se fosse ouvida e incorporada naquele momento, nós não teríamos o fenômeno do bolsonarismo. O fenômeno do bolsonarismo teria morrido no seu nascedouro. Mas não, continuou. Vozes isoladas eu escutei. Aí eu quero ressaltar o papel da Elisiane, que eu tenho muito contato. A Elisiane foi uma dessas vozes. E é interessante porque no privado havia concordância. Eu lembro que eu mandava mensagens por WhatsApp para o ministro Eliseu Padilha, para o ministro Moreira Franco, e eles me respondiam dizendo que iam fazer, que iam avançar, mas nós tínhamos uma certa mudez na Câmara dos Deputados. E na eleição, a eleição foi trágica. A eleição foi trágica porque o MDB, ele com facilidade aderiu à campanha do Bolsonaro antes do segundo turno. Já no primeiro turno, ali quando eu chamo nesse final, chegando a agosto, você viu desembarcar as fileiras do MDB em vários estados, aqui no estado do Rio de Janeiro, enfim, na maioria dos estados, o MDB endossou a candidatura de Bolsonaro, sabendo quem Bolsonaro é, porque Bolsonaro, como o senhor bem cita, ele nunca escondeu. O único parlamentar que iniciou uma ação contra um deputado que pregava o final do Congresso foi o senador Antônio Carlos Magalhães, que queria caçar o deputado Jair Bolsonaro, porque Jair Bolsonaro fazia discursos da tribuna da Câmara dos Deputados pedindo o fechamento da Câmara dos Deputados. Então, isso
foi considerado como menor. A ideia de que nós vamos domesticá-lo, que nós vamos contê-lo, que nós vamos segurá-lo. E aí nós estamos aí, agora numa situação em que se vê que não há como conter o Bolsonaro, e não há como conter o Bolsonaro porque ele não tirou a máscara, ele sempre foi o que é, e ele está em silêncio agônico, mas ele vai voltar a enfrentar a democracia, ele vai voltar a enfrentar tudo isso. E, ao mesmo tempo, existem pessoas dentro do PMDB que acreditam nessa versão do Jair Bolsonaro. Eu não quero citar nomes, mas eu não posso deixar de descartar citar o deputado Osmar Terra. O deputado Osmar Terra é o centro de uma discussão fundamental hoje no Brasil, que é: vamos negar a pandemia ou não vamos negar a pandemia? Vamos ter uma política razoável de saúde pública ou não vamos ter uma política razoável de saúde pública? Da qual ele fala com muita convicção. Ele é um militante experiente, ele fez política estudantil na época que eu era estudante, ele morava aqui no Rio de Janeiro, ele tem muita agilidade para isso, e ele não faz isso por desconhecimento, ele faz isso por uma crença que ele tem. E isso é muito ruim porque o MDB se cala, embora em notas privadas, embora em ações de bastidores, reajam a isso, mas não fica claro. E aí a imagem que você tem do MDB não é a imagem de um PMDB que o Baleia Rossi até tenta. O Baleia Rossi está tentando, mas a imagem pública que fica do PMDB é a do Osmar Terra, não é a do Baleia Rossi. Obrigado, Paulo Bahia. Só para agradecer mais uma vez aí ao nosso governador Paulo Afonso, nós fizemos esse evento aqui na ocasião que o Paulo Bahia está se referenciando, e a Fundação sempre promove isso, que até dos seus objetivos está aqui, para onde a cidadania quer levar o Brasil. Nessa ocasião, foram palestrantes Renato Meirelles, comunicólogo, Paulo Bahia, doutor em ciências, Márcio Holland, que era o secretário de Política Econômica, Mansueto Almeida, economista, e Marcos Lisboa, PhD em Economia para a Universidade de Pensilvânia. Então, isso aqui foi da Fundação, sempre promovendo essas atividades, agradecendo aí ao governador pela sua posição. Muito obrigado. Vamos agora ouvir a Regina do Ceará, que vai fazer uma parte, e depois o Enio de Goiás. Agradecendo as presenças do João Alberto, presidente da Fundação no Rio Grande do Sul, e a conselheira Regina Peronde. Rosângela, você já escreveu há tempo e vai falar agora, Rosângela. É muito bom te ver aqui, Regina. Rosângela, por favor, Rosângela. É que você me... Vamos lá, aciona o seu microfone, Rosângela. Você tinha me chamado de Regina, eu fiquei na dúvida se tinha uma Regina do Ceará aqui. É que tem um paulista que nasceu aí, não fala nada, então eu troquei as ideias. É você, meu amor, a palavra é sua. Em primeiro lugar, eu queria agradecer demais as palavras do governador Paulo Afonso. Me senti tão representada. Eu fico tão solitária em alguns momentos, não fosse a Elisiane em alguns grupos para discutir essas coisas, que eu saio com dor de cabeça. Mas, professor, o senhor fez um comentário no Facebook a respeito de um artigo do general Vilas Boas, que tinha um caráter mal, como é que eu poderia dizer, equivocado da leitura do Casagrande Senzala, que me parece ser a mesma leitura equivocada que você vê em todas as Forças Armadas, que foi aquela que do getulismo veio, se assumiu aquela coisa de que o Brasil miscigenado. E não é só com relação a Casagrande e Senzala, eles têm uma leitura equivocada de uma série de questões. E quando a gente fala em ataque à democracia, a gente fala logo o ataque ao Congresso, o ataque ao STF, mas me preocupa, e inclusive me preocupa que a gente não tenha, enquanto partido, posições mais claras com relação a isso,
Eles estão querendo desmontar a política da destruição, a universidade pública, a cultura. Você entregar a Fundação Palmares para quem foi entregue é nitidamente querer acabar com uma instituição que cuida das questões raciais no país e de todo um legado, inclusive na tentativa de destruir a imagem de Zumbi dos Palmares. E, tirando essa superestrutura aqui de Congresso, STF, não sei mais o quê, eles estão querendo destruir a democracia aonde ela pode ser mais discutida, que é na educação e na cultura. Como é que a gente consegue lutar contra isso? Paulo Bahia. Paulo Bahia, acho que eu estou vendo... Agora, Chico, já liguei o microfone. Vai lá, é contigo, pode falar. Rosângela é do Ceará? Ceará. Veja só, você tocou num ponto muito importante. Agradeço você ter lido a minha postagem, porque o artigo do general Vilas Boas me irritou profundamente. Por que me irritou profundamente? Porque você tem uma apropriação incorreta da leitura do Gilberto Freire. O Gilberto Freire, ele faz uma constatação de como que a sociedade brasileira se formou na base da guerra e da paz, como eu cito lá o artigo do meu querido Ricardo Bezaquem, o livro do meu querido Bezaquem, que eu recomendo a todos para ler, mas sobretudo ao general. Porque quem diz que há uma democracia racial não é o Gilberto Freire, foi quem se apropriou de uma leitura do Gilberto Freire equivocada. Então, o Gilberto Freire, inclusive, dá pistas importantes de como o machismo se consolidou no Brasil, de como a família patriarcal se... Vamos falar da recuperação da economia. Então você tem uma série de elementos que o Gilberto Freire, Precisamos falar da recuperação da economia. O nosso gaúcho, o presidente da OAB, tem nos donos do poder. Você tem no pensamento social brasileiro uma esteira muito importante. E é evidente que você pode fazer um contraponto para tirar desses clássicos do estudo do pensamento social brasileiro elementos para formular a política nacional. Isso foi feito quando o programa do MDB foi elaborado, o programa lá atrás do MDB foi elaborado em 1978, em que isso estava muito presente, ali muito próximo ao processo de refundação dos partidos que já estavam a caminho. O MDB deixando de ser MDB e se transformando em PMDB a partir da reforma político-partidária. Então, você tem isso com muita presença. É interessante porque eu faço muita palestra em muitos lugares e faço palestra nas escolas de guerra naval, na escola superior de guerra, faço palestra em que você encontra uma receptividade boa às teses que eu tenho levantado. Então, o que eu quero levantar agora, o segundo ponto. Nós temos um lado que eu considero o mais perverso. E eu tenho chamado a atenção, você que me lê, provavelmente, tem visto eu chamar a atenção em relação à questão da chamada guerra cultural, que é feita por gente preparada, gente que tem estudo e que está desmontando a coordenação de aperfeiçoamento pessoal do superior, a CAPES, que está desmontando o CNPq, que está desmontando a estrutura de ensino básico. Nós temos aí o FUNDEP para ser votado e isso não ganha caminho, que as pessoas ficam muito na ideia do tosco do ex-ministro da Educação, mas eu chamo a atenção para o novo ministro da Educação. O novo ministro da Educação é um homem muito letrado, um homem muito culto, muito preparado. Agora, ele tem uma visão
definida de sociedade, uma visão que a Igreja Presbiteriana adotou como princípio, a cosmovisão cristã, uma ideia de que não separa o público do privado e não separa a moral cristã do Estado ou das demais religiões ou das demais culturas. Há uma supremacia da ideia cristã sobre isso. O presidente da CAPES é da mesma religião, o presidente, o ministro da Justiça é da mesma religião, e agora o ministro da Educação. E eles são pessoas muito preparadas no sentido de desmontar efetivamente essa construção que foi feita ao longo de tempos. Porque eu não estou falando de toscos, porque quando as pessoas fazem um discurso de que o bolsonarismo é tosco, eu reajo. Eu falo assim, vocês estão caindo numa armadilha. Você tem uma estrutura de governo que trabalha dentro dessa linha que eu tenho classificado como liberalismo da morte. Um liberalismo que quer desmontar todas as redes de proteção social e levar ao escanteio princípios muito importantes para todos nós. Quando você levanta essa questão da educação, nós estamos vendo aí, desde o início, o primeiro ministro da Educação de Bolsonaro era o professor Velez, que é um dos homens mais cultos que eu conheço. E, ao mesmo tempo, nunca negou a sua ideia tradicionalista, a sua ideia salazarista de ver o mundo. Era um salazarista, bem preparado, um professor que eu conheço da Universidade Federal de Juiz de Fora, ele está aposentado, agora mora em Londrina, e que quando eu ouvi o anúncio do nome dele como ministro, as pessoas, porque ele não fala coisa com coisa. Olha, ele está falando coisa com coisa, como agora estão falando do novo ministro sobre a questão da régua da palmatória, da questão da disciplina, é porque eles têm uma visão preparada para isso. E está bem orquestrado isso. Isso é que eu volto à fala do governador Paulo Afonso. É isso que eu reajo e vejo o silêncio. E aí não é um silêncio só do MDB, é um silêncio do PSDB, é um silêncio do PT, é um silêncio do PDT, é um silêncio em que as pessoas tentam caracterizar o bolsonarismo como tosco. E o bolsonarismo, ele não é tosco. O bolsonarismo, ele tem uma formação que eu não chamaria de fascista, porque é uma questão histórica, mas que eu chamo de neofascista, que é contra a ideia de democracia liberal, é contra a ideia de direitos fundamentais. Eles são contra isso, e eles querem estabelecer uma sociedade hierarquizada, uma sociedade machista, uma sociedade patrimonial e hierarquizada. Então, essa questão, Rosângela, eu quero ressaltar e agradecer a tua pergunta, porque nós temos uma grande tradição e temos como enfrentar, mas temos que tornar público isso. Isso não pode ficar em segredo. Os nossos parlamentares não podem cair numa esparrela de esquerda e direita, ou PT ou anti-PT. Nós temos que ter valores civilizatórios, valores iluministas, para não termos uma política pública, como agora da pandemia, que fica claro que é uma afronta à vida e não algo de apoio à vida. Então, essa é uma ideia que não é de esquerda nem de direita, mas é uma ideia iluminista, uma ideia daqueles que fazem apologia da morte. Então, eu quero reforçar o que você disse, dizendo que quando o general Vilas Boas é um homem preparado, ele faz uma análise do Gilberto Freire, que é uma análise na contramão daquilo que foi incorporado, ele está nesse movimento cultural de desfazimento de uma ideia iluminista, quando o ministro da Justiça vai no mesmo caminho, quando o ministro da Educação vai no mesmo caminho, essa a minha preocupação. E aí eu cobro dos nossos parlamentares de todos os partidos que apostem na democracia. Deixa eu voltar mais uma vez à fala do governador Paulo Afonso. Nós tivemos, nesses últimos 30 dias, algumas questões que tomaram face no enfrentamento ao bolsonarismo. Uma delas foi o movimento Direito Já, em que vários personagens da história do Brasil se pronunciaram. É necessário mais pronunciamento. Houve um manifesto de juristas importantes mostrando
Isso. Então, nós precisamos dar mais voz. É importante, Chico, que a Fundação e o MDB tenham mais protagonismo nesses espaços que você está fazendo. É importante a gente falar e ouvir, porque se nós ficarmos em silêncio, o bolsonarismo vai agir. E o nosso inimigo hoje, o inimigo da civilização, é o Bolsonaro. É um inimigo de destruir os valores que nos fazem viver até agora. Obrigado, professor Paulo. Vamos aí agora, nós estamos registrando e agradecendo às presidentes das fundações no seu estado, a Giane da Bahia e Luísa de Minas, e agora o presidente Enio fará uma pergunta, e pelo que eu tenho visto aqui no chat, são muitos elogios com relação às perguntas, a presença do governador está sendo muito enaltecida, as respostas do professor Paulo Bahia também, tem sido aí alvo de muitas palmas, muitas considerações positivas. Então, Enio, para o seu registro agora, Enio de Goiás. Chico, só um minutinho. Eu queria só falar uma coisa que acho que passou desapercebida. O nosso amigo do MDB Afro do Maranhão, o Jurandir, está assistindo a palestra do hospital, se tratando de Covid. Eu não sabia que o Jurandir estava de Covid. Eu sei que ele está no hospital e está com um respirador, inclusive. Então, nossas orações pela melhora do Jurandir, do Maranhão. Enio, e mesmo assim está assistindo. É o que o professor Paulo Bahia, e aí depois no final a gente faz o fechamento, o esforço que nós fazemos, e particularmente uma pessoa, que fica insistindo para que todos tenham a oportunidade de se dedicar 50 minutos para ouvir o que você falou, Paulo. Não é fácil, não. Vamos lá, Enio. Bom, boa noite, Chico. Boa noite, presidentes da FUG pelo Brasil afora. Paulo Bahia, eu vou te fazer uma pergunta e uma afirmação. Você falou no início da sua fala que a Constituição elegeu 3 entes federativos: União, Estados, Município e Distrito Federal. Mas está nascendo um monstro, assim, do pântano, um monstro legislativo chamado região metropolitana. Se você observar agora no marco regulatório do saneamento básico, já está lá a criação desse ente que vai regular o saneamento nas regiões metropolitanas. E quem vai decidir isso? Os governos estaduais, as assembleias legislativas estaduais é que têm o poder de criar as tais regiões metropolitanas. Aqui no Centro-Oeste, nós já lutamos com duas construções infralegais, que é a RID, Rede Integrada do Entorno do Distrito Federal, que é o Distrito Federal com 4 milhões de habitantes e Goiás com 3 milhões do lado de fora, formando uma região, e essa região é uma região integrada que vai ter uma espécie de governo dessa região. Então, é uma espécie de Ministério Público que está sendo criado, já começou gigante. Com relação à inflação de poderes aí do Ministério Público, que o Ministério Público se autoatribuiu, tem um detalhe, que o lavajatismo, ele na eleição, ele se fundiu com o bolsonarismo lá, né? Tanto que o procurador Carlos Fernando e o Deltan Dallagnol, agora nas entrevistas, estão dizendo que, naquela época, eles se alinharam com o Bolsonaro porque a outra opção era inviável. Mas houveram 11 candidaturas antes do segundo turno, né? Então, o lavajatismo e o bolsonarismo têm uma identidade de ação e objetivo, né? Eu queria só pegar um gancho aqui na pergunta do Paulo Afonso. Se nós temos hoje a polarização do bolsonarismo e do antibolsonarismo, o MDB não estaria incumbido na obrigação de dizer qual é o nosso espectro político que nós vamos atuar, vai ser o papel do MDB nessa situação. Nós não podemos ficar híbrido, aí como falou, um pedaço de um lado, um pedaço do outro, e aqui em Goiás tem um ditado que gato que tem 2 anos morre de fome. Então o MDB tem que nos mostrar qual é a nossa posição. Nós somos na direita, nós somos na esquerda, nós somos centro. Qual é o lugar do MDB? E com relação a essa questão do ataque à democracia, nós estamos assistindo agora
o ataque ao legislativo, né, que já o bolsonarismo, igual você falou, que é organizado, ele está pensando já em ganhar a presidência da Câmara, está se articulando para isso. E temos agora à tarde os ataques que estão sendo feitos ao STF de novo. O Gilmar Mendes já está sendo alvo do ministro da Defesa em nota oficial e o Dias Toffoli está sendo alvo de ataque do Ministério Público Paulista por subsídio cruzado aí no Ministério Público de São Paulo. E ainda o desastre aqui para nós, Mato Grosso, que é o desmonte da política ambiental que nós já estamos conseguindo abalar o Brasil no mundo. O MDB precisava dar umas respostas nessas questões. Obrigado pelo tempo e pela paciência. Vamos lá. Professor Paulo Bahia, vamos lá, última pergunta. Vamos lá, Enio. Boa noite, Enio. Há uma questão que isso vai parar nos tribunais, com certeza, vai parar no Supremo, da questão da região metropolitana e o marco do saneamento, porque não há previsão fora do município, do Estado Estados do Distrito Federal e da União, esses são os entes federados. E você pode fazer, sim, isso já estava previsto no Estatuto das Cidades, isso já era previsto, a ideia de consórcios de municípios em relação à questão hídrica, à questão de transporte, questões de segurança. Você pode ter consórcios municipais, mas são questões ainda muito pouco trabalhadas. Então, eu acredito que, como foi aprovado no marco do saneamento, essa questão das regiões metropolitanas vão movimentar prefeitos contra governador, na medida em que não está muito bem definido isso. Isso vai precisar de uma definição maior. Eu concordo contigo que a ideia de região metropolitana não há previsão no nosso ordenamento jurídico para uma região metropolitana que seja superior aos municípios que a compõem. Então, você tem que ter algum tipo de consórcio para pensar a região metropolitana, que é um fato urbano e sociológico hoje em todos os estados brasileiros. Você tem essa macro-região de muitos municípios em que há uma interligação muito grande. Então, nós vamos ter que pensar isso certamente vai ser fonte de debate daqui para frente. Mas eu concordo contigo. A outra questão que você levantou é a questão do meio ambiente. A questão do meio ambiente é uma questão muito sensível para a estrutura produtiva brasileira. O que nós estamos vivendo hoje? Grandes corporações nacionais e internacionais pressionando o Conselho Nacional do Desenvolvimento da Amazônia Legal no sentido de cumprir uma política efetiva de desenvolvimento sustentável e contra o desmatamento. Quem está lidando com isso é o general Hamilton Mourão, o vice-presidente da República, que é o presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento da Amazônia Legal. Não temos resposta, porque, paralelo a isso, você tem um ministro do Meio Ambiente que vai desregulamentando e, em práticas administrativas, desmobilizando o aparato construído nos últimos anos da República Brasileira em relação à questão ambiental. Então, nós temos um foco de crise que vai aumentar muito, sobretudo em função dos negócios brasileiros. Os negócios brasileiros vão cair em exigências ambientais, como já está acontecendo no acordo do Mercosul com a União Europeia. Então, nós vamos ter prejuízos para o Brasil com essa política ambiental. Então, são questões que eu peguei na sua fala importantes. A outra questão é a questão que você levanta sobre a questão do bolsonarismo e de se colocar com clareza contra o Bolsonaro. Isso é uma das cobranças que eu tenho feito e ousei trazer num fórum do MDB essa discussão. Nós temos que enfrentar essa questão, que eu não sei se todos estão com disposição para enfrentar, deixar com clareza que há um projeto de nação, um projeto de país, um projeto de sociedade que é uma ameaça à maioria da população.
O MDB está em silêncio em relação a isso. O MDB ele não tem se colocado, mas aí não é só a questão do MDB, não quero deixar só no MDB. Os demais partidos também estão em silêncio, inclusive aqueles que, em tese, são mais à oposição, como o PT. Pouco, nesse sentido, você tem as falas do PSOL meio isoladas, com Marcelo Freixo falando sobre isso, e alguns parlamentares, inclusive do PMDB, falando isoladamente. Mas você tem um grande silêncio, no sentido de que há uma ideia, que eu senti presente na maioria dos parlamentares da Câmara dos Deputados e no Senado, há uma ideia de que esses parlamentares vão conseguir domar o Bolsonaro. Isso é uma ilusão. Uma figura como o Bolsonaro não é contida. Ele não é contido de forma alguma. E é evidente que, a partir daí, ele abre a possibilidade, e eu volto a Rosângela, que eu esqueci de falar com ela, para que tenha um presidente como o da Fundação Palmares, como se tem agora, na contramão de tudo que foi pensado pela Fundação Palmares. E eu quero aqui, como velho, ressaltar o papel importante do presidente José Sarney na criação da Fundação Palmares, porque, na verdade, o movimento negro pediu a criação de um conselho. E o presidente José Sarney falou assim, não, vamos criar o conselho e uma fundação, que é importante a fundação. E aí, a partir daí, ele cria a fundação, manda para o Congresso Nacional a proposta de criação da Fundação Palmares e nomeia o notável Carlos Moura, que mora em Brasília, como seu primeiro presidente. E a partir daí, com atribuições importantes que são agasalhadas pela nova Constituição, como a questão da defesa da população quilombola e a Fundação Palmares com um papel protagonista nisso. Então, voltando ao Enio, eu quero ressaltar isso. Há uma necessidade de termos uma coragem que aí eu vou falar como velho, talvez os mais velhos lembrem disso, de pensar como os autênticos do MDB antigo, os autênticos do MDB que ali em 1972, 73, se levantaram contra o silêncio do MDB e ganharam a eleição de 1974 de uma maneira fantástica, elegendo 23 senadores numa campanha extraordinária, no meio da censura, no meio da limitação, enfim. Então, o que eu quero apresentar para os amigos do MDB, os amigos, sobretudo, que me chamam para que eu fale, que eu converse e dividir com vocês e aprender com vocês, é que nós precisamos de posições claras. Não dá para pensar que se doma Jair Bolsonaro ou aqueles que estão em seu entorno. Eles não são pessoas que são contidas. Eles vão para o avanço. Não adianta, como eu não sei quem foi que falou, que são leões que a gente vai cuidar. Olha, você tem um leãozinho, mas se ele fica grande, ele é um leão, ele vai te atacar em algum momento. Ele não deixa de ser leão por um convívio silencioso em algum momento. E aí eu quero reforçar essa minha ideia. Quero reforçar que, neste momento, é necessário dar visibilidade a uma ideia de nação, a uma ideia de Brasil que enfrente o bolsonarismo. O bolsonarismo é o nosso inimigo. Mas se nós cairmos nessa ideia de Bolsonaro, anti-Bolsonaro, nós não iremos a muito lugar. Nós temos que ter um pouco mais de clareza. E aí o MDB tem uma história para mostrar isso. Eu citei aqui os autênticos do MDB, porque os autênticos do MDB eram um grupo aparentemente pequeno, mas ele com as suas teses, fez com que o partido como um todo adotasse as suas teses a partir de 1974, que nós caminhamos para a anistia, para o movimento da anistia e depois para o movimento das diretas já. Então, há uma memória social que o MDB tem e que, que não pode ficar só sendo falado como memória, tem que se colocar como exemplo para uma prática ativa. Então, cada um de vocês tem que verbalizar isso, verbalizar que o Bolsonaro é uma ameaça à civilização brasileira, é uma ameaça à paz brasileira, é uma ameaça à vida no Brasil. Então, e nós estamos aí, hoje mesmo, aqui nessa nossa conversa, quantos foram os exemplos que surgiram na educação, no meio ambiente, na área militar, na área dos municípios, enfim, a prática das fake news, isso que nós temos que enfrentar
com honestidade e coragem, porque nós precisamos, porque no momento nós somos minoria, nós não somos, a maioria acredita que pode conter o Bolsonaro. E aí eu falo por experiência própria. Eu fui secretário de Direitos Humanos no meu estado, do Rio de Janeiro, e tive que conviver com o Flávio Bolsonaro como deputado estadual e com o Jair Bolsonaro como deputado federal, que eu os recebia com muito carinho, mas eu sei o que eles defendem, eu sei o que eles faziam, e mais, aquilo que eu falei desde o início e que o governador relembrou, eles não escondem o que pensam e falam a todo momento o que pensam. Portanto, é considerar, é levar em conta tudo que Jair Bolsonaro fala. Aquilo que ele fala, ele quer realizar. E aquilo que ele quer realizar é contra a gente. Muito bem, Paulo Bahia. Você me deixou tão animado que eu vou ligar agora para o Modesto da Silveira, Marcelo Cerqueira, Rajão e Eloneida para ver se a gente pega esse DNA. Olha, ô Chico, desses todos só o Marcelo está vivo. E o Marcelo te atenderá com muito carinho. Não, Modesto está vivo. Modesto não, Modesto já faleceu. Não, é? Modesto faleceu já. Bom, infelizmente. Nós temos aí algumas perguntas, mas eu queria pedir a compreensão de todos, acho que foi bem colocado, bem explicado, e agradecer a presença dos deputados Fábio Branco, Walter Cavalcante, Renato Câmara, do ex-governador Paulo Afonso, do ex-prefeito de Rio Claro. Nós temos aí, no mês de agosto, nós vamos ter uma rodada interessante, que o tema é sobre semipresidencialismo. O MDB vai, através da Fundação, trazer esse tema para a roda de conversa, que é um tema importante, o semipresidencialismo, como modelo de governo que tem dado resultados aí bastante positivos, auspiciosos. E lembrar, amanhã também, Paulo Bahia está convidado, o Fábio Branco, o Renato, o Walter Cavalcante, que não para só aí. Amanhã, quarta-feira, nós vamos ter uma breve introdução à Constituição de 1988. O palestrante vai ser Almir Pazianotto, que foi deputado estadual pelo MDB e presidente do TST, ou seja, do Tribunal Superior do Trabalho. Então, vou fazer uma introdução sobre a Constituição de 88. E na sexta-feira também o convite está estendido. Nós vamos ter uma palestra interessantíssima, Paulo Bahia, deputado, e o governador, Racismo Estrutural e Impacto da Covid nas Favelas, pelo Preto Zezé, que é um cara muito bacana, ele é presidente global da Central Única das Favelas, a CUFA, para quem não conhece. Então, quer dizer, a Fundação tem trazido esses temas, que são temas extremamente plural, nós não temos só um tema para bater. Semana que vem nós temos outra palestra, então convido todos os deputados, o governador Paulo Bahia e a todos vocês que nos acompanharam até agora. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pelos convites. E eu acredito que cada vez que o tempo vai passando, as pessoas que estão convidando, e o que eu venho insistindo, essas palestras elas fazem parte de um conteúdo muito importante para a vida de todos nós. Então, nós estamos exercendo a verdadeira cidadania. Paulo Bahia, obrigado mais uma vez por estar com a gente, obrigado por nos acompanhar aí nos nossos debates e obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. Obrigado, Chico. Obrigado a todos.